Olha, Lula libera 2 bilhões e 100 milhões de reais em emendas parlamentares em meio ao impasse na Câmara dos Deputados. Em meio aos obstáculos encontrados na Câmara dos Deputados para dar início à votação de projetos relacionados à economia, incluindo a reforma tributária, o governo Lula liberou uma quantia de 2,1 bilhões de reais em emendas parlamentares. Essa liberação ocorreu na terça-feira passada, que era o dia marcado para a discussão do projeto do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que daria início a uma semana de esforços aí na Câmara dos Deputados, mas isso ainda não ocorreu. Esse valor liberado representa o maior montante concedido em um único dia. Anteriormente, o recorde era de 1,7 bilhão, autorizado em 30 de maio, poucos dias antes da votação da medida provisória, também conhecida como MP dos Ministérios. Agora, os líderes do presidente Lula, juntamente com os aliados do governo, estão negociando a aprovação de um conjunto de propostas econômicas ao longo desta semana, durante os dias de esforço concentrado na Câmara dos Deputados. A proposta é que, além do CARF, a reforma trabalhista, os deputados também aprovem o arcabouço fiscal, depois de alterações feitas pelo Senado Federal. Com essa nova liberação de emendas, o total de repasses do governo Lula aos parlamentares chega a 9,8 bilhões de reais. Nessa última distribuição de recursos, os maiores beneficiados foram os membros do Progressistas, o PP, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, que receberam um total de 301,5 milhões de reais em emendas durante o mês de julho. 10 horas e 6 minutos, 10 e 6. Cícero ia falar? O que antigamente era condenado pelos políticos, né? Essa é a famosa política franciscana, né? É dando que se recebe, né? Ou seja, é dando dinheiro público que se recebe os votos para aprovar os projetos de interesse do governo, né? Antigamente, não faz muito tempo, quando havia liberação de emendas parlamentares pela parte do governo do Bolsonaro, a oposição caía de cacete em cima deles, né? Dizendo que estava comprando voto e tal. E agora troca o governo e as práticas continuam exatamente iguais. Fica claro e evidente, né, que o atual governo não tem nenhum controle em relação aí à bancada de apoiadores dentro da Câmara dos Deputados, e precisa, exatamente como se está falando aí, comprar o apoio em determinados projetos que estão sendo colocados em pauta, discussões que estão sendo debatidas na casa, ou seja, mostra que não é articulação política, e sim a negociata, né, a política do toma lá da cá, que está clara e evidente, exemplificada aí com bilhões de reais sendo liberados diariamente aí, e não importa qual seja o valor, o que importa é conseguir aprovar aquilo que se quer, nem que para isso você precise comprar todo mundo. E aliás, essa é uma prática muito comum, né, desse governo, já fez isso em gestões passadas e está se fazendo agora. Também se deve responsabilizar aqueles que se colocam nessa situação, que são os parlamentares, que acabam chantageando o próprio governo, porque entende que dali se sai alguma coisa, e aí fazem o chamado jogo duro em busca dos recursos, né, para que eles possam ter aí essas verbas para ser utilizada em benefício próprio nas suas campanhas, nas suas bases, dentro dos seus estados. Então, a velha e boa política do toma lá da cá, cada vez mais evidente no atual governo. Né? Você falou de antigamente, se referia era o famoso mensalão, né? Exatamente. É bom a gente lembrar. Não, tem diferença, né? Tem diferença do mensalão para a liberação de emendas, né? Mas o mensalão era compra. Correndo, né? Sim, mas da maneira como trabalha agora o governo, liberando emendas para que os parlamentares levem obras para os seus estados. O mensalão é a compra literal de voto dos deputados, é bem diferente. Então, né? Mas é uma forma, é a questão de terminologia aí, meu. Sim, né? Sim. Daniel. Não vamos longe. Você se lembra que quando começou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não conseguia aprovar nada porque o Centrão não deixava. Enquanto ele Esse é o sistema, né? É o sistema. Enquanto ele não fez a mesma coisa que está fazendo agora, ele não teve o apoio do Centrão. As coisas não andavam, né? O último grande feito foi o orçamento secreto, que estava na mão do presidente da Câmara lá. Esse dinheiro chegava até ele e ele comprava o apoio. Nada diferente do que acontece, né? Sendo oposição ou situação, alguém vai reclamar de estar entrando dinheiro público nas mãos dos parlamentares para ter seus projetos aprovados. E isso não vai mudar. Pode entrar a Madre Teresa de Calcutá amanhã lá, sei lá, voltar à Terra como presidente da República, e o sistema vai continuar funcionando desta forma. O povo brasileiro não perdeu as esperanças com relação à condução da política. Isso acontece
em Brasília, acontece no Estado, acontece na Câmara de Vereadores. Se não tiver, né, o governo, o apoio da maioria, ele não tem nada de projeto aprovado. É a política brasileira.